Nossa, só não bate. E agora o sambão? Aquela que não tem carnaval, samba aqui, né? E essas mulheres que aparecem no carnaval, Flávio? Elas ficam todas numa incubadeira, né? E aí aparece. Pode deixar a música de fundo, Éder, porque nós estamos no clima Michele, do carnaval. eu lembrei uma vez, o Flávio está cobrindo o carnaval pela Jovem Pan, e lá está o Flávio lá, bem, aquela postura impecável. O Flávio é elegante. De repente vem uma mulher sambando na direção dele, ele perdeu a voz. E aí ela dançando, começou a fazer aquelas remexidas na frente coisas, dele, né? e aquele negócio balançando para lá e para cá, ele perdeu a voz. Aí ficou... Flávio Prado, fala para o Prado. É o fôlego, quem era? Lívia Andrade. Aí o Flávio Prado perdeu a voz. Aliás, como elas estão sambando cada vez mais bonita, né? As mulheres, gente. E tem A Sabrina Sato tá mandando bala. Nossa, a Sabrina Sato e todo mundo. E faz aquele com o tantantã da bateria, faz né? direitinho. Incrível, gente. Salve, salve, galera! Muito boa noite! Bloco Acadêmicos Unidos do Plantão do Esporte está chegando na sua telinha. Gazeta Esportiva, ao vivaço para você, em pleno carnaval. Estamos em clima de carnaval, com tudo que está rolando de mais importante no mundo da bola. E na avenida, por que não? E desfilando aqui ao meu lado, eu tenho Flávio Prado, meu querido. Bem. E o grande Chico Lang. Ó, Chico! Que se rendeu ao Rony, hein? É verdade. Se rendeu ao Rony ontem aqui. Ensinou a marcar o Rony, foi muito bom. Marquei o Rony, marquei o Rony. Então, o programa de hoje a gente tem a goleada do Santos sobre a Portuguesa, com grande atuação do Lucas Lima. O Corinthians batendo o Mirassol em excelente jornada de Roger Guedes e Renato Augusto, além de toda a preparação de São Paulo e Palmeiras para os jogos desse meio de semana, completando a 10ª rodada do Paulistão. Tudo isso e muito mais depois dessas dicas e vem pro Carnaval! Ok, turminha, a gente está de volta com a nossa enquete do dia. Eu quero saber de você que nos acompanha e dos nossos comentaristas o seguinte: qual é o melhor desfile? Não, tô brincando. Qual é o melhor jogador do Campeonato Paulista até o momento? É o Galopo de São Paulo? É o Renato Augusto do Corinthians? É o Rony do Palmeiras, né? É o Rony do Palmeiras ou é outro? Que outro chileno? Que outro chileno? Sei lá, o Ocasio, o Everton, né? Pode ser outro, né? Então vamos lá, vote no site gazetaesportiva.com. Para você, Flávio, quem é? Para mim, Renato Augusto, porque ele faz a diferença de uma maneira absurda num time que não é o melhor. Quando ele está, esse time muda muito. Ele faz total diferença na situação. Então, para mim, Renato Augusto. Eu também acho. E você, Chicão? Também Renato Augusto, tem a menor dúvida. Ele vai votar até no Roger Guedes, que está fazendo um gol atrás do outro. É o outro, então. Para mim, o Roger Guedes hoje é o melhor atacante do futebol brasileiro. Futebol brasileiro que eu estou dizendo é futebol daqui, né? Não comparado com os outros. O Vinícius Júnior tá deitando e rolando, né? Mas o Roger Guedes, para mim, é o melhor atacante do futebol brasileiro hoje, né? Pode ser que daqui, no Campeonato Brasileiro, na Libertadores, ele não seja, mas hoje ele é. Mas o Renato Augusto, eu concordo com o Flávio, está fazendo uma diferença enorme para o Corinthians. Bom, a 10ª rodada do Campeonato Paulista, ela foi desmembrada por conta do Carnaval, mas o Santos entrou em campo ontem, fez a festa da torcida na Vila Belmiro. Na Vila Belmiro, o Peixe recebeu a Portuguesa e olha, foi um amasso do Peixe, hein? Começando com o Marcos Leonardo, que abriu o placar aos 2 minutinhos de jogo após essa bela tabela com o Lucas Lima. 1-0 Peixe. E não é que a dupla estava afiada? Após vacilo do Marazagão, Lucas Lima, ele de novo, avançou e serviu na medida o menino da Vila. 2-0 Peixe, 2 de Marcos Leonardo em menos de 20 minutos. Pouco depois, Speed Mendonça guardou o dele, goleada alvinegra, 3-0. E ainda no primeiro tempo, a situação da Lusa piorou. Marazagão acertou o cotovelo no rosto de Sandri e foi expulso.
E com um a mais não teve jeito. O Peixe não teve dificuldades para ampliar com o Mendonça de novo, que aproveitou o escanteio bem batido pelo Lucas Lima e definiu o placar. Santos 4, Portuguesa 0. E o Santos, que maravilha, hein? Que bom desempenho do Peixe, gostou? Eu gostei muito do Lucas Lima ter voltado a jogar um bom futebol. Eu gosto muito dele. Gosto do Lucas Lima como pessoa, gosto do Lucas Lima como jogador, mas reconheço que ele estava em baixa mesmo, estava jogando muito mal, não jogou bem no Palmeiras, não jogou bem no Fortaleza. E tomara que agora, voltando a casa, que ele possa ter um contrato maior. O contrato dele é só até o final do campeonato. E não dá para saber se o Santos vai se classificar. O que a gente sabe é que não vai cair. Mas se vai se classificar, não dá para saber. Se não classificar, a vida dele é curta no Santos. Ontem ele fez toda a diferença, metendo bola no Marcos Leonardo, que é muito bom jogador, que também estava meio emperradinho, né, nesses primeiros jogos, mas é muito bom jogador. Então, realmente, a grande notícia para o Santos foi essa recuperação do Lucas Lima. Achei muito legal o fato dele ter jogado bem, dele ter jogado com confiança. É aquela coisa do cara que veste a camisa e aquela camisa parece um complemento do corpo dele. Parece que o Lucas Lima, a camisa do Santos é assim. É verdade, você tem razão. O Lucas Lima, na verdade, chegou tarde no Santos, né? Devia ter começado logo de cara, na temporada, né? No princípio da temporada, ele já devia estar na Vila Belmiro. Porque ele realmente, sabe criar jogadas de ataque, principalmente com o Leonardo, né? Esse menino aí é bom de bola, artilheiro, e estava há muito tempo sem fazer gol. Chegou o Lucas Lima, que é o garçom, acabou o jejum do menino. Agora, vou dizer uma coisa para vocês, a Portuguesa, olha, meu Deus do céu, Gilson Kleina, se você não quiser cair com a Portuguesa, que aliás você até agora não conseguiu vitória nenhuma, né? Como técnico da Portuguesa, como os outros não estavam conseguindo. Você tem que jogar fechado, cara. Você tem que apelar para a retranca. Você não pode sair na trocação. Ontem você saiu na trocação com o Santos, levou de 4. Saiu na trocação com o São Paulo, levou de 4. Ah, mas é que todo mundo estava falando, não é time para Série A1, não. Portuguesa não é time para Série A1, não. Está fora do lugar. Tá. Na 2 está bom demais para a Portuguesa. Então, mas aí que tá. Mas se não quiser cair de novo, né? Então tem que jogar na retranca, tem que fechar o time. Não adianta, 1-1 0-0 é goleada para você. Se você tivesse empatado todos os jogos que você perdeu, você já tinha ponto suficiente para não cair. É verdade. Quer dizer, né? O Carille fazia isso, lembra? O Carille fazia isso. O Tite, uma vez, fez isso com o Corinthians. Que falava empatite, né? Exatamente, do empatite. Bom, o José Paes não colocou a fantasia de carnaval só para entrar ao vivo aqui no Gazeta Esportiva e atualizar as notícias do Santos. Vitória importantíssima do Peixe na Vila, que muda o foco da briga nessas últimas 2 rodadas da fase de classificação. Explica pra gente, Zé. Ué, não tem fantasia, José Paes? Achei que você vinha fantasiado. E depois você vai pular carnaval com o Theo, vai vestir qual fantasia? Fala, Mi. Beijo pra você, abraço aí pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Eu tô no Unidos do Plantão aqui também. Carnaval, o Theo tá pulando lá com a mamãe, que tá de folga hoje, mas eu trabalhando aqui, graças a Deus, e tô aqui para falar do Santos, né? Como bem disse aí o nosso querido Flávio Prado, agora mudou completamente o foco, nada de rebaixamento mais. A gente tem até a tabela aí do Grupo A, o Santos está no Grupo A desse Campeonato Paulista, pra gente mostrar para vocês como tá a situação do Santos, o que o Santos precisa fazer aí para continuar sonhando com classificação. O Santos tem 13 pontos no Grupo A, tá em terceiro ali na tabela. À frente dele tem o Red Bull Bragantino, que é o segundo, e o Botafogo de Ribeirão Preto, que é o primeiro. Essas duas equipes têm 14 pontos. O Santos ainda faz 2 jogos no Campeonato Paulista. Pega o Corinthians, clássico no próximo domingo na Vila Belmiro, e encerra a sua participação nessa primeira fase pegando o Ituano. O Red Bull Bragantino ainda tem 3 jogos, porque ainda pega o Palmeiras nessa rodada, agora na rodada 10 do Campeonato Paulista, pega o Palmeiras na próxima quarta-feira, jogo fora de casa. Então o Santos está naquilo, tem que ganhar os seus 2 jogos, torcer para algum dos dois aí, ou Botafogo ou Red Bull Bragantino, para alguém tropeçar, o Santos belisca uma vaguinha e vai para a próxima fase, a ver como que o Santos vai se comportar agora diante do Corinthians, um super clássico. O Lucas Lima tá jogando muito bem, como bem disse aí o Flávio, o Chico também. Na semana passada a gente já comentava aqui, segundo jogo dele só nessa volta ao Santos, e ele mostrando que tem muita qualidade. Se ele quiser, vai ser titular fácil desse time. Ele é muito melhor que os demais jogadores ali de meio de campo do técnico Odair Hellmann. E agora a gente vai conferir aí a palavrinha do Lucas Lima, depois justamente desse jogo aí contra a Portuguesa, foi eleito melhor em campo, e também o Odair Hellmann falando sobre essa vitória diante da Lusa na Vila Belmiro. Vamos conferir.
Cara, é difícil falar, é só agradecer a Deus por ter mais uma oportunidade de escrever a história novamente aqui, com essa camisa. E eu posso falar pra caramba, pedir desculpa pra caramba, mas acho que o meu maior pedido é dentro de campo. Agradecer a confiança de toda a diretoria aí que apostou em mim. Sei que não foi fácil, demorou um pouquinho, mas hoje eu estou muito feliz, mas pés no chão que tem muito pela frente ainda. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao torcedor. Domingo de carnaval, 4 horas da tarde, um sábado e domingo chovendo, do jeito que choveu, botar 10 mil pessoas na vila. Me arrepia. Em nenhum momento, em nenhum dia, eu falei sobre rebaixamento aqui dentro. Nenhum dia. Porque quem olha para trás vai. Nós temos que olhar para frente, o Santos é muito grande, tem que olhar para frente. Respeitar o momento, saber viver o momento, mas da mesma forma que disse aos jogadores que a gente teve maturidade, está tendo maturidade para passar esse processo de oscilação, a gente também tem que ter maturidade para quando ganha não saber que está tudo bem e a partir de amanhã não fazer mais, porque tem decisão quinta, tem decisão domingo e para que a gente consiga a classificação a gente precisa mais, evoluir de hoje para frente, então é para frente que a gente olha. Tá, então, Odair, Lucas Lima, e só uma informação de bastidor aqui, o Luca Castilho, santista aqui da redação. A hora que ele viu o Lucas Lima na tela, o olhinho dele até brilhou. O homem já perdoou o Lucas Lima, é o melhor meia do Brasil, enfim, tá aí a palavra então, Lucas Lima, Odair Hellmann aqui no Gazeta Esportiva. Atualização importante, o Sandri, jogador que tomou uma cotovelada ali do Marzagão ainda no primeiro tempo, precisou sair de campo, teve uma fratura no nariz, teve uma fratura também no maxilar, vai passar por uma cirurgia no Hospital Albert Einstein, mas dentro do possível, tá tudo bem com ele. O Santos que vai se preparando aí para sua estreia agora na Copa do Brasil, na próxima quinta-feira, lá no Distrito Federal contra o Ceilândia. E nessa mesma entrevista aí coletiva, o técnico Odair Hellmann já garantiu que vai com o que tem de melhor. Vai com força máxima para continuar aí treinando no jogo o time do Santos para a sequência da temporada de 2023. Tá certo, Michele? Devolvo para você. Bom carnaval aí nos nossos estúdios, hein? Valeu, Zé. Bom carnaval para todos nós aqui, Bloco Acadêmicos Unidos do Plantão do Gazeta Esportiva. Obrigada pela sua audiência, galera de casa. Valeu, continue com a gente. E aí, Flávio, o Lucas Lima chegou, já participou ali de assistência, participou ali muito bem do jogo. E ele tá feliz, né? A gente viu, ele tá feliz, tá voltando para casa e tá tudo certo. É um jogador diferenciado, tem que ter com moral, isso depende muito da direção mesmo. O Odair quer, né? Lógico, não vai querer um jogador desse, pô. É difícil, um jogador difícil, né? De você conseguir. Tomara que ele realmente fixe esse bom futebol dele, que o Santos renove o contrato. Ele ainda pode mostrar muito serviço, principalmente para um time que não tem grana. O Santos não tem dinheiro para contratar. Sai o Lucas Lima, vai contratar alguém do nível dele como? Sem dinheiro, né? Verdade. Então ele, como está em baixa, estava em baixa, ele aceitou um contrato mais modesto, mas a bola dele é a mesma, né? Então, vamos lá. Guardadas as devidas proporções, vejam bem que eu vou falar, hein? Depois vão ficar me criticando aí. Ele é o Renato Augusto do Santos. É isso aí. Tem a mesma categoria. Cada um na sua proporção. Cada um na sua proporção, mas ele é o Renato Augusto do Santos. Então a torcida do Santos tem que respeitar o menino. Já foi jogador de seleção. Exatamente. Deu um título brasileiro para o Palmeiras, quando o Felipão botou o time reserva do Palmeiras para disputar o Brasileirão. Isso. Ele deu um time, ele foi campeão, fez muitos gols, deu muitas assistências, quer dizer, ele é um grande jogador. Tem um pouco de paciência com ele que a coisa vai. Bom, quem também entrou em campo nesse domingo foi o Corinthians, que encarou o Mirassol na Neoquímica Arena e conseguiu uma ótima vitória. A expectativa para o domingo à noite era de um mistão do Corinthians na Neoquímica Arena para o jogo diante do Mirassol. E vamos avaliar essa condição e pode ser que novamente mudanças aconteçam e devem acontecer em outros setores pelo desgaste que foi o jogo, pelo campo, pelo pouco tempo até um próximo jogo. Mas o professor Fernando Lázaro não quis nem saber dessa história aí de poupar não e escalou o que tinha de melhor, inclusive repetindo o meio-campo que começou o derby contra o Palmeiras com Rony, Juliano, Renato Augusto e Adson.
fizemos um grande jogo, ao meu ver, contra um grande adversário, um bom jogo, e queríamos repetir a equipe para consolidar um momento. Por falar em momento, foram 2 os grandes momentos para cada lado logo no comecinho do jogo. O Camilo e o Zé Roberto perderam para o Mirassol, enquanto o Rony e o Roger Guedes desperdiçaram a favor do Timão. Aliás, o Mirassol perdeu um caminhão de gols na primeira etapa em Itaquera. O Camilo 3 vezes e o Fernandinho 1 vez ficaram no quase para os visitantes. Apesar dos erros do Corinthians e das ótimas chances criadas pelo Mirassol, a equipe do técnico Fernando Lázaro não se desesperou em nada aqui na Neoquímica Arena e precisou de apenas um tempo para encaminhar a vitória. Aos 9, o Roger Guedes aproveitou a jogadinha combinada entre Renato Augusto e Yuri Alberto para fazer 1-0 Timão. E aos 45, o Renato Augusto, ao melhor estilo Renato Augusto, marcou o segundo do Corinthians, o primeiro dele esse ano. Falar sobre o Renato na parte criativa de construção, o quanto ele acrescenta a qualquer time, e ele potencializa. Mas o time tem outras peças que têm também participado muito do processo de construção e criativo do time, gerando situações, finalizações. Mas se engana quem pensa que as emoções ficaram reservadas apenas para o primeiro tempo, nada disso. Logo depois do intervalo, o Cássio fez pênalti no zagueirão Luiz Otávio. O Camilo correu pra bola, Camilo aquele mesmo lá que a gente já mostrou aí perdendo um montão de gols, só que a noite pro nosso querido Camilo era mesmo de quase. Defesaça do Cássio. Pra piorar pro Camilo e pro Mirassol, o Corinthians anotou o terceiro no lance seguinte ao do pênalti. Roger Guedes. Foi o 7º gol do artilheiro isolado do Paulistão e do Corinthians nessa temporada. É um objetivo pessoal meu, né? Acho que todo atacante tem esse objetivo. Primeiramente, é lógico que eu quero ser campeão paulista, meu primeiro título pelo Corinthians. A gente está em busca disso e se for a consequência artilheiro, vou ficar muito feliz. Que eu trabalho para isso também, é o que eu peço todas as noites para Deus e estou muito feliz com esse meu momento. O 3-0 no placar não impediu as duas equipes de continuarem perdendo muitos gols na Neoquímica Arena, mas a primeira vitória do Corinthians em 4 jogos no Paulistão já estava para lá de garantida. Vejo que defensivamente estivemos bem durante o jogo, consistente. Eles não conseguiram entrar, poucas finalizações dentro da área, teve o pênalti, claro, a oportunidade maior. Eu me apego mais às chances reais de gol do que o número de finalização. E nós tivemos muito mais, ao meu ver. Logo após o jogo do São Bernardo, que fizemos um jogo abaixo, né? Sabíamos que tínhamos que melhorar, sabíamos que tínhamos que mudar um pouco da postura da equipe, da atitude, né? E a gente conseguiu fazer isso nos últimos jogos. E agora acho que é manutenção, né? Manutenção de algumas coisas, a correção de outras para a equipe manter o mesmo nível dentro, fora de casa. Acho que isso que é importante. O Corinthians, ele deu um pequeno susto quando ele fez aqueles 2 jogos contra o São Bernardo e contra a Portuguesa lá em Brasília, que não foi um jogo, né? O Portuguesa e o Corinthians não foi jogo de futebol, foi uma maçaroca lá que eles fizeram. Depois o jogo de São Bernardo foi totalmente envolvido, aí fez um belo jogo contra o Palmeiras, teve perto até de ganhar do Palmeiras. E ontem pegou, pode parecer, quem não viu o jogo, foi fácil. Não foi fácil. O Cássio talvez tenha sido o melhor jogador em campo. O Mirassol chutou mais vezes no gol. O Corinthians foi muito pragmático, muito objetivo, foi muito Renato Augusto, desculpe. Quando fez, o Corinthians chutou acho que 4 bolas no gol, Chico, fez 3 gols. E o Cássio pega um pênalti, no minuto seguinte estava 2-0, ficaria 2-1, no minuto seguinte está 3-0. Então o Corinthians foi bem pragmático, chegou e resolveu. Gostei da movimentação do time, foi um jogo aberto, foi um jogo legal, mas 3-0 foi assim, não contou a história do jogo, né? Foi meio sacanagem com o Mirassol, mas o Corinthians não tem nada com isso, fez a parte dele, ganhou o jogo, soma mais 3 pontos e está crescendo. O Mirassol está jogando, o Corinthians está jogando mais um mês com o Fernando Lázaro do que um ano inteiro com o Vitor Pereira. Isso aí não tem a menor dúvida, né? O Vitor Pereira estava atrapalhando o Corinthians. Veja aí, é só a ascensão do Roger Guedes, né? A ascensão do Fagner. Você vê que são caras que estavam
escanteados pelo Vitor Borreira. O Vitor Pereira tem um suco meio indigesto lá para ele. Se ele perder lá do Del Valle, eu sei lá, viu? Eu já estive pensando nisso. A sua hora vai chegar. E eu vou torcer muito pro Del Valle ganhar. Você quer saber? Eu quero, o Flamengo sim. É Brasil, pô. Não, o Flamengo não é Brasil, não. O Flamengo é Vitor Pereira. E Vitor Pereira tá aqui, ó, na garganta. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, Flávio. Você fez uma análise muito boa. E eu acho que o nosso querido Fernando Lázaro, ele precisa tomar atenção, muita atenção, na dupla de área do Corinthians, porque o Corinthians tinha o Robert Renan, ano passado, que estava em ascensão. Robert Renan estava sendo o melhor jogador da zaga do Corinthians. Mas ele foi vendido lá para o futebol russo. Para pagar o Will Roberto. Para pagar o Will Roberto. Então, quer dizer que não tem mais o Robert Renan. Mas Bruno Mendes, o Gil ou o Balbuena não estão dando conta do recado. Então, o que ele tem que fazer? Na minha opinião, principalmente em jogos fora, tem que fixar um bom cabeça de área ali. Um bom cabeça de área. Dá até para fazer, olha, veja bem, estou só um conselho, dá até para fazer Balbuena e Gil e na cabeça de área colocar o Bruno Mendes. Que eu acho que ali ele vai morder mais, ele vai marcar mais, principalmente em jogos decisivos, né? O Bruno Mendes tem que jogar, assim, de volante. Ele jogou algumas partidas de volante por absoluta necessidade, né, do momento, e não decepcionou, jogou bem esse menino. Ele é bom de volante. Então, porque o Corinthians não tem um volante marcador. Não tem o Ralf, né? O Ralf sozinho marcava, tudo bem. O Rony ontem foi muito bem. Ontem ele foi... mas você sabe que o Miller ontem estava conversando comigo e com o Rony? O Rony com Y. O Rony, né? Do Corinthians, o Rony do Palmeiras. Eles estavam abordando o Rony. O Rony do Palmeiras acha o Rony do Corinthians muito bom. Só que é muito ingênuo ainda em termos de posicionamento. Então ele falava que era fácil envolver o Rony. Uma tabelinha, encostava ali o Rafael Veiga, encostava ali o Dudu, ou encostava ali o Hendrick, levavam ele na conversa. Sim. Porque ele é bom marcador, ele tem aquela força, aquela pegada, ele dá carrinho, vai com a cabeça na bola, mas ele ainda não tem posicionamento. Esse que é o problema do Rony. O Rony é muito jovem ainda. Vai aprender, vai ser um bom volante, eu acho, no futuro. Mas agora não. Então, quando ele pega um time bom, que tem 3, 4 caras entrosados, ele sofre. Ele não sabe quem marcar, né? E o Miller concordou com o Rony. Nós estávamos conversando, sabe aquela coisa de comercial, né? Quando entra comercial, você conversa. Então, essa é uma dica que eu dou para o Fernando Lázaro, e era bom ali arrumar um cabeça de área mordedor. Bom, e o Thiago Salazar? Chega agora para atualizar as informações do Corinthians, diretamente do Parque São Jorge. Um passarinho me contou, Salazar, que o técnico Fernando Lázaro foi cornetado, mesmo com a vitória sobre o Mirassol. Como é que é isso? O que desagradou a galera por aí? Boa noite, Michele, amigos do Gazeta Esportiva. Pois é, o técnico do Corinthians acabou sofrendo com algumas cornetadas, apesar de mais uma vitória, placar elástico, 3-0, mais de 37 mil pessoas na arena. Mas olha, com o grupo ele tá muito bem. Além de ter colocado a galera onde a galera gosta de jogar, liberou o elenco do Corinthians para a folga de carnaval. Tá de folga hoje, pessoal de folga hoje, de folga amanhã, se reapresentam no CT só na quarta-feira à tarde, para aí sim começar a preparação para o clássico contra o Santos, agendado para domingo às 4 horas da tarde na Vila Belmiro. Lembrando que o Corinthians ainda nessa primeira fase pega o Santos fora e pega o Santo André em casa. A missão é terminar o mais alto possível na classificação geral, de preferência acima do São Paulo, à frente do São Paulo, possível semifinalista aí do Campeonato Paulista, já é uma projeção que acontece aqui dentro. Agora, falando da cornetada que o Fernando Lázaro sofreu, ela se refere aos garotos da base. O Corinthians tem algumas promessas aí da base, há muita expectativa em cima do Biro, dos atacantes Giovani e Pedrinho. Ontem, Giovani e Pedrinho estavam no banco de reservas, eles que acabaram de ser campeões com a seleção brasileira sub-20, mas não entraram. E para muita gente, poxa, jogo em casa contra o Mirassol, ganharam de 3-0, por que não colocar os garotos? O Fernando Lázaro explicou pra gente, vamos ouvir. Eu entendo a ansiedade, eu até anotei aqui, são 35 dias que começaram as competições, 10 jogos apenas, e a gente tem etapas
de consolidação, primeiro, de uma equipe, é um tempo curto para a gente consolidar a equipe antes de qualquer coisa. E essas oportunidades para os jovens, elas vão surgir naturalmente. É claro que tem uma ansiedade em relação a alguns nomes específicos, mas o time das coisas, a gente tem avaliado bem, eles estão sendo inseridos, têm participado, têm chegado, têm se soltado em a naturalidade, alguns já têm entrado em alguns momentos, e a gente está ajustando um time e, ao mesmo tempo, buscando oportunizar, e as coisas vão acontecer naturalmente. Bom, Michele, quem também falou ontem na Neoquímica Arena foi o diretor de futebol do Corinthians, Roberto de Andrade, que acabou revelando algumas informações, admitindo informações que a gente já antecipou aqui, como, por exemplo, sobre a renovação de contrato com o Balbuena. O contrato dele termina no meio dessa temporada e ele reforçou que o Corinthians só deve definir a situação do Balbuena lá para perto do meio do ano mesmo. Antes disso, não vai ter nenhuma antecipação. Sobre o Bruno Mendes, que está virando titular, contrato até o final deste ano. Já tem clube aparecendo interessado em levar o Bruno Mendes e o Roberto de Andrade avisou. Já teve uma primeira conversa com os empresários e tem uma reunião agendada para março. Sobre o Guilherme Biro, revelação da base do Corinthians, precisa renegociar o contrato, não deve ser sequer relacionado nos próximos jogos enquanto não definir essa renovação de contrato. Há uma reunião agendada com os empresários do Guilherme Biro, jogador super jovem aí das categorias de base. Essa reunião deve acontecer ainda essa semana, logo depois do Carnaval. E sobre o Christian Barletta, de 21 anos, é meio atacante do São Bernardo, está chamando a atenção e o Corinthians está de olho nele. Roberto de Andrade admitiu o interesse, a gente vai ouvir agora o diretor do Corinthians. Não podemos nem chamar de negócio ainda, né? Nós conversamos com o São Bernardo, mostramos interesse no atleta, mas por enquanto não passou nada disso. Estamos numa conversa, pode ser que evolua, mas é muito cedo ainda para a gente falar. Sobre o Christian Barletta, a intenção do Corinthians é adquirir o atleta por 3 anos. O Corinthians quer o atleta em definitivo, contratar ele direto do São Bernardo, está negociando aí, como disse o Roberto de Andrade, e a intenção, a informação que eu tenho é que o Corinthians quer fechar um contrato de, no mínimo, 3 anos com esse jogador, que é uma revelação do Campeonato Paulista. Tá certo, Michele? Amanhã a gente volta com mais informações, enquanto o elenco descansa, a gente trabalha por aqui e lá no Domingão, Corinthians e Santos, na Vila Belmiro. Passo a bola para vocês. Beleza, daqui a pouco o Éder vai botar o sambão aqui pra gente. O sambão do Carnaval, que é pra gente ficar animando. Já que a gente não pode pular na avenida, a gente pula aqui. Christian... E nem sair de bloquinho, né? Não tem bloquinho porque tem muita chuva. Christian Barletta, você gosta? Gosto. E acho que o Corinthians está fazendo certo. Agora está fazendo certo. Parou de falar em Felipe Coutinho, sabe, Neymar. O Roberto Andrade ontem falou no Mesa Redonda que o Felipe Coutinho não via mais. Eu fiquei tão surpreso. Nossa! Aí olha eu achei que ele já estava chegando aí. É fácil. Não, imagina, o cara ganha R$1 milhão por mês, mais ou menos, né? Por aí, daí para mais. Então, mais um contratinho de mais luvas. É fácil. Eu achei que ele já estava aqui. É uma realidade, né? Eu vi ele jogar no sábado, eu falei, é o último jogo no Aston Villa, depois ele vai pro Corinthians jogar contra o Mirassol. Aí o Roberto Andrade me decepcionou, falou, não vai jogar. Realidade, vai. Parar de, falar Cristiano Ronaldo, o Duílio foi lá no programa do Neto, não, eu queria o Cristiano Ronaldo. Querer todo mundo quer, né? Mas agora vai conseguir só os 500, né? O Flamengo poderia ter trazido o Cristiano Ronaldo, mas não, jogou 15 milhões de euros nesse perneta do Gerson. Sabe? E o Gerson decepcionou no Mundial, decepcionou contra o Palmeiras. Não custa 15 milhões de agora euros. Vai ficar no banco lá com o Vitor Borreira. Então, quer dizer, pegar esses 15 milhões de euros e oferecesse para o Cristiano Ronaldo. Você acha que ele ia vir por 15 milhões de euros? Não, eu não sei, mas talvez ele parasse para pensar. Flamengo, tal, Brasil, sei lá. Mas não, os caras jogaram no Gerson, quer dizer, fizeram bobagem, né? Aliás, a diretoria do Flamengo ultimamente só tem feito bobagem, né? Desde que levou o Vitor Borreira para lá. Isso sim. Mas enfim, o Flamengo que se dane e o Vitor Borreira também. Vitor o quê? Borreira. Borreira. Esse menino aí... Burleta. Do São Bernardo, é bom jogador. O Corinthians sempre saiu... teve muita felicidade em contratar revelações do Campeonato Paulista. E não é só ele não, viu? Tem um lateral esquerdo no Guarani muito bom, sabe? Que eu vi jogar, achei ele excelente, né? É o Moreninho, joga muito.
E o Corinthians está precisando do lateral esquerdo, porque o Fábio Santos, às vezes, né, esse Matheus Bidu aí ainda não convenceu. Então, sabe, tem uns caras que dá para você contratar. Esses meninos. Por exemplo, o Camilo ontem. O Camilo também já está com mais de 30 e tal, mas não era um bom reserva para o Renato Augusto? Era. Ah, não sei. Eu acho que sim, chuta bem de fora da área, sabe? Dizem que a vida particular dele que não é legal, mas enfim, tem o Vitinho, que joga lá no... Aonde? São Bernardo. É de São Bernardo também. O Vitinho de São Bernardo é muito bom, só que está com 30 anos já também, não é moço, não é jovem. Mas é um bom jogador. Esses caras tinham que ser vistos para disputar Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, né? Para compor o elenco. O Corinthians tinha que dar uma varrida no Campeonato Paulista para ver o que tem de bom. Abrir os olhos, né? Exatamente. É o que tem, né? Porque aí dá certo. Barleta é um ponta rápido, né? Joga pelos lados do campo, ele joga tanto pela direita como pela esquerda, é jovem. Pode ser, eu acho que é um investimento bom, porque você pode repassar. Só tem que tomar um certo cuidado quanto vai pagar, para não meter o novo Jonathan Cafu e tal, né? Ele está fazendo um belo campeonato, tem que prestar mais atenção, ver o que o garoto pode fazer, como é que vai ser jogar com a camisa do Corinthians. Mas realmente esse é um jogador interessante, está chamando a atenção. Ó, Flávio, Paulinho veio do Bragantino. E o Barleta também é do Fernando Garcia. Então, pra você ver, o Ralf veio do Barueri, né? O Romarinho veio do Bragantino. Quer dizer, é assim que o Corinthians vai crescendo. O Bigode, o William Bigode, veio lá de Santa Catarina. Né? O William Capita, que jogou também, veio de Santa Catarina. O Chicão veio de Santa Catarina. Tem que abrir os olhos para os É assim que o Corinthians faz grandes elencos. Bom, assim, o diretor está falando que ainda tem desfile das escolas de samba hoje, né? Tem no Rio. Do Rio, né? Segunda Quem noite. que em São Paulo foi bem? Vocês assistiram alguma coisa do carnaval? Eu assisti, o Gavião da Fiel. O Gavião da Fiel deitou, baixou e saravou. Que maravilha! Muito bem. E no Rio, a gente vai saber amanhã, porque amanhã tem nota 9, né? A apuração no Rio é chata. A apuração boa é de São Paulo. Por quê? O Carnaval do Rio é fraco. O Carnaval de São Paulo é fraco e a apuração é um show, né? Por quê? Os caras brigam, jogam cadeira e tal. E no Rio é o contrário. O desfile é maravilhoso, só que é tudo certinho na hora da apuração. Certinho. Então você tem que ver o Carnaval do Rio e assistir a apuração de São Paulo. Aí você vai se divertir pra caramba. Boa cadeira mesmo. 10. Esse é o Zulu daqui de São Paulo. Deixa eu ver, ó. O Chico Lang. Qual que é a nota do Chico Lang, Éder? Nota 10. E a nota do Flávio Prado, qual que é? Nota 10. Tá bem, hein, Zulu? Pô. Maravilhoso. E a nota do Gazeta Esportiva, qual que é? Nota 10. Zulu. É sua, Michela, sua nota. E a minha nota? Fala, Zulu, Éder, vai. Qual que é? Nota 10. Ainda bem que não foi 9,5. Ganhamos, né? Ganhamos. Só nota 10. Somos campeões. Olha, o São Paulo já está se preparando para esse jogo de amanhã contra o São Bento lá em Sorocaba. E quem chega com as informações do Tricolor diretamente do CCC da Barra Funda é o Osmar Garrafa. Rogério Ceni ganhou algum reforço saindo do departamento médico? Boa noite, Garrafa. Chamando. Tá chamando. É isso aí, tá no ar, Garrafa. É você. Daqui a pouco o Osmar Garrafa chega. Caiu o Osmar Garrafa, mas não é que ele caiu no chão, é o retorno. Mas daqui a pouco ele chega aqui ao vivo com a gente. Mas o Alexandre Silvestre tá lá, na academia de futebol. Daqui a pouquinho o Silvestre chegando com as informações quentinhas do Palmeiras aqui. O negócio tá bom demais hoje. De novo. E a Marina Buffon, tá por aí também? Hoje teremos estreia no Gazeta Esportiva. Mais uma mulher lançada pelo nosso departamento de esporte. Mas antes de eu falar sobre isso, vou chamar o Garrafa então. O Garrafa levantou, porque o Garrafa tinha caído, agora o Garrafa levantou. Vai, Osmar Garrafa, traga as notícias do São Paulo. Boa noite, Michele. Do jeito que você gosta, estamos aqui ao vivo na Barra Funda e choveu muito na abertura do nosso Gazeta Esportivo. Agora deu uma acalmada, mas choveu demais aqui na Marquês de São Vicente, zona oeste da cidade de São Paulo. E o Tricolor se preparou hoje, nessa segundona de carnaval, se preparou hoje pela manhã, porque já amanhã
né? O São Paulo tem jogo contra o São Bento lá em Sorocaba. E o Rogério Ceni, como a classificação está bem encaminhada, Michele, ele pode poupar alguns titulares. Ele também não tem todo o elenco titular, mas ele pode poupar jogadores que estão muito desgastados por essa sequência de jogos, mesmo em início de temporada. 2 jogadores podem ficar de fora por esse motivo. Um deles é o Wellington Rato e o outro é o zagueiro Alan Franco. São 2 jogadores que o Rogério deve tirar do jogo de amanhã. Por outro lado, como o São Paulo não tem todo o elenco à disposição, o Luciano, que cumpriu suspensão contra a Inter de Limeira, ele está à disposição e esse sim deve retornar à equipe. O time, obviamente, não está escalado. O Rogério só costuma definir a equipe momentos antes da partida. Uma boa notícia para a torcida tricolor é que Diego Costa está já no processo de transição, ou seja, para a fase de quartas, semifinal. É provável que o Diego Costa fique à disposição e o Rogério possa ter um elenco mais encorpado para esse momento decisivo do campeonato. E a situação do tricolor no Paulistão é a seguinte: o São Paulo pode garantir a sua classificação já no jogo de amanhã em Sorocaba, às 7h30 da noite, contra o São Bento. O tricolor tem 17 pontos, tem mais 9 pontos a disputar, são mais 3 jogos e nesses 3 jogos, se o São Paulo somar 3 pontos, ele já garante matematicamente a classificação. É claro que o objetivo único não é classificação à próxima fase, porque isso muito provavelmente vai acontecer. É classificar com o maior número de pontos possíveis para que tenha vantagem na semifinal e nas quartas de final e também na semifinal, até porque a decisão, caso aconteça com o Palmeiras, dificilmente o São Paulo vai alcançar, ou qualquer equipe alcance o Palmeiras, que é o líder na classificação geral deste campeonato. O São Paulo tem, então, nesses 3 jogos, Michele, anotando aí, o São Bento amanhã em Sorocaba, depois recebe o São Bernardo em casa, São Bernardo que é uma das melhores equipes deste Campeonato Paulista, tirando os chamados grandes, e depois encerra a fase de classificação com o Botafogo lá na belíssima cidade de Ribeirão Preto. Estamos por aqui, Michele, acompanhando São Paulo, que daqui a pouquinho inicia a concentração. Amanhã é dia de folia, último dia de carnaval, mas o São Paulo vai a campo lá na belíssima Sorocaba contra o Sorocaba, Mi. O diretor tá falando que ainda tem desfile das escolas de samba hoje, né? No Rio? Do Rio, né? Segunda noite. Quem que São Paulo foi bem? Vocês assistiram alguma coisa do carnaval? Eu assisti, o Gaviões da Fiel. O Gaviões da Fiel baixou, deitou, baixou e saravou. Que maravilha! Muito bem. E no Rio, a gente vai saber amanhã, porque amanhã tem nota 9, né? A apuração no Rio é chata. A apuração boa é de São Paulo. Por quê? O Carnaval do Rio é fraco. O Carnaval de São Paulo é fraco e a apuração é um show, né? Por quê? Os caras brigam, jogam cadeira e tal. É? E no Rio é o contrário. O desfile é maravilhoso, só que é tudo certinho na hora da apuração. Certinho. Então você tem que ver o Carnaval do Rio e assistir a apuração de São Paulo. Aí você vai se divertir pra caramba. Nota! Usou a cadeira mesmo. 10! Aê! Esse é o Zulu, daqui de São Paulo. Deixa eu ver, ó. O Chico Lang. Qual que é a nota do Chico Lang, Éder? Nota 10! E a nota do Flávio Prado, qual que é? Nota 10! Tá bem, hein, Zulu? Pô. Maravilhoso. E a nota do Gazeta Esportiva, qual que é? Nota 10! Aê, Zulu! É a sua, Michele, a sua nota. E a minha nota, Fala, Zulu, Éder, vai. Qual que é? Nota 10! Ainda bem que não foi 9,5. Ganhamos, né? Ganhamos. Só nota 10. Somos campeões. Olha, o São Paulo já está se preparando para esse jogo de amanhã contra o São Bento lá em Sorocaba. E quem chega com as informações do Tricolor diretamente do CCT da Barra Funda é o Osmar Garrafa. Rogério Ceni ganhou algum reforço saindo do departamento médico? Boa noite, Garrafa. Chamando. Tá chamando. É isso aí, tá no ar, Garrafa. É você. Daqui a pouco o Osmar Garrafa chega. Caiu o Osmar Garrafa, mas não é que ele caiu no chão, é o retorno. Mas daqui a pouco ele chega aqui ao vivo com a gente. Mas o Alexandre Silvestre tá lá, na academia de futebol. Daqui a pouquinho o Silvestre chegando com as informações quentinhas do Palmeiras aqui. O negócio tá bom demais hoje. De novo. E a Marina Buffon, tá por aí também? Hoje teremos estreia no Gazeta Esportiva. Mais uma mulher lançada pelo nosso departamento de esportes. Mas antes de eu falar sobre isso, vou chamar o Garrafa então. O Garrafa levantou, porque o Garrafa tinha caído, agora o Garrafa levantou. Vai, Osmar Garrafa, traga as notícias do São Paulo.
Boa noite, Michele. Do jeito que você gosta, estamos aqui ao vivo na Barra Funda e choveu muito na abertura do nosso Gazeta Esportivo. Agora deu uma acalmada, mas choveu demais aqui na Marquês de São Vicente, zona oeste da cidade de São Paulo. E o Tricolor se preparou hoje, nessa segundona de carnaval, se preparou hoje pela manhã, porque já amanhã, né, o São Paulo tem jogo contra o São Bento lá em Sorocaba. E o Rogério Ceni, como a classificação está bem encaminhada, Michele, ele pode poupar alguns titulares. Ele também não tem todo o elenco titular, mas ele pode poupar jogadores que estão muito desgastados por essa sequência de jogos, mesmo em início de temporada. 2 jogadores podem ficar de fora por esse motivo. Um deles é o Wellington Rato e o outro é o zagueiro Alan Franco. São 2 jogadores que o Rogério deve tirar do jogo de amanhã. Por outro lado, como o São Paulo não tem todo o elenco à disposição, o Luciano, que cumpriu suspensão contra a Inter de Limeira, ele está à disposição e esse sim deve retornar à equipe. O time, obviamente, não está escalado. O Rogério só costuma definir a equipe momentos antes da partida. Uma boa notícia para a torcida tricolor é que Diego Costa está já no processo de transição, ou seja, para a fase de quartas, semifinal. É provável que o Diego Costa fique à disposição e o Rogério possa ter um elenco mais encorpado para esse momento decisivo do campeonato. E a situação do Tricolor no Paulistão é a seguinte: o São Paulo pode garantir a sua classificação já no jogo de amanhã em Sorocaba, às 7h30 da noite, contra o São Bento. O Tricolor tem 17 pontos, tem mais 9 pontos a disputar, são mais 3 jogos, e nesses 3 jogos, se o São Paulo somar 3 pontos, ele já garante matematicamente a classificação. É claro que o objetivo único não é classificação à próxima fase, porque isso muito provavelmente vai acontecer. É classificar com o maior número de pontos possíveis para que tenha vantagem na semifinal e nas quartas de final e também na semifinal, até porque a decisão, caso aconteça com o Palmeiras, dificilmente o São Paulo vai alcançar, ou qualquer equipe alcance o Palmeiras, que é o líder na classificação geral deste campeonato. O São Paulo tem, então, nesses 3 jogos, Michele, anotando aí, o São Bento amanhã em Sorocaba, depois recebe o São Bernardo em casa, São Bernardo, que é uma das melhores equipes deste campeonato paulista, tirando os chamados grandes, e depois encerra a fase de classificação com o Botafogo lá na belíssima cidade de Ribeirão Preto. Estamos por aqui, Michele, acompanhando São Paulo, que daqui a pouquinho inicia a concentração. Amanhã é dia de folia, último dia de carnaval, mas o São Paulo vai a campo lá na belíssima Sorocaba contra o Sorocaba, Mi. Garrafa, muito obrigada. E o São Paulo? Rogério Ceni? Bem, o time tá jogando, tá evoluindo, tá crescendo. Teve aquele tropeço feio contra o time do Corinthians, né? Perdeu em casa e tal, aí meio complicado. Mas está se alinhando. A bola parada, amanhã não vai jogar o Wellington Rato, pelo que disse o Garrafa. Perde a bola parada, que tem sido muito boa. O São Bento é um time que briga ainda por vaga. Não é fácil jogar em Sorocaba, mas o São Paulo está melhor. O São Paulo tem uma boa condição de ganhar o jogo e ainda fazer contas. E olha, não é só o Palmeiras que está na frente, tem o São Bernardo também. O São Bernardo. Se o São Bernardo passar pelo Palmeiras, o que é improvável, embora seja um bom time, ele começa a decidir em casa. Porque ele tem a melhor campanha. Então, o São Paulo está crescendo, mas precisa ter mais, não oscilar tanto, né? Tem que ter e aí dá até para poupar alguns jogadores, os jogadores estão respondendo bem. Acho que vai dar o São Paulo deve ganhar amanhã em Sorocaba. Eu concordo com você, eu acho que o São Paulo, eu já disse aqui, o São Paulo está numa ascendente, né? O São Paulo está subindo de produção. O Rogério Ceni, com todos os problemas que ele tem, ele conseguiu dar um padrão de jogo, né? Botar um padrão, enfiar um padrão de jogo na cabeça dos jogadores. E isso está fazendo com que o São Paulo consiga reverter as explicações do Rogério Ceni em futebol, e um futebol bonito. O São Paulo é um time que cria, no mínimo, de 5 a 10 chances de gol por jogo. E isso é que define um time, não é a posse de bola. A posse de bola é um domínio enganoso. Porque se você tem a posse de bola, mas não tem finalização, não adianta nada. E o São Paulo não. O São Paulo, às vezes, tem a posse de bola e tem a finalização, que é o importante, né? Tem que acertar a mira também, né? Mas o São Paulo tem acertado. No último jogo foi 5-1, né? Com a Inter de Limeira. Contra a Inter de Limeira. Então, o São Paulo está bem, está indo muito bem, obrigado. Bom,
E o Alexandre Silvestre está lá na Academia de Futebol e ele chega agora com as informações do Palmeiras e também com um destaque da participação do Rony no Mesa Redonda. É isso, Silver? O programa de ontem foi muito emocionante, né? Conta pra gente que trecho você mais gostou, Silvestre. Demais, né, Michele? Demais. Difícil escolher um trecho, uma história de superação inacreditável. Como disse o pai de criação do Rony, esse menino é um milagre, né? Nasceu lá num povoadinho do Pará, a mais de 100 quilômetros de Belém. Praticamente um índiozinho, né? Caçava para se alimentar, fazia farinha de mandioca. Teve a ausência do pai, boa parte da infância dele. Num determinado momento, a mãe também se ausentou. Enfim, e os encontros foram acontecendo, né? O Hércules na vida do Rony, o futebol, o Clube do Remo. E hoje o Rony brilha com a camisa do Palmeiras. É o artilheiro do Verdão no Campeonato Paulista com 4 gols. É o artilheiro do Palmeiras na temporada passada. É o artilheiro do Palmeiras em toda a história da Libertadores da América, e a gente selecionou um trechinho bem específico desse papo de ontem, que rendeu bastante no Mesa Redonda. Pode soltar, chileno, por favor. A gente não tinha condição de comprar uma carne, não tinha condição de comprar muitas das vezes nem um ovo, né? Porque o ovo era 25 centavos e às vezes você não tinha. E você tinha que se virar, ou você morria de fome. Você tinha que viver igual índio, sabe? Você tinha que ir pro mato caçar, você tinha que fazer coisa para matar os animais. E na época a gente comia passarinho, eu falo hoje porque eu comi, não tinha o que fazer. Era o que tinha. Sobrevivência, claro. E como se tem muita fruta no interior, os passarinhos gostam muito de fruta. E jaca, os passarinhos vinham em cima. E meu avô fazia paneiro. E como o paneiro é grande, você botava a jaca debaixo do paneiro e botava um fio e ia para trás do coisa. E isso era uma diversão pra gente também, era uma brincadeira. Porque a gente já contava os minutos pro dia amanhecer pra gente ir lá para debaixo da mangueira e pegar os passarinhos para comer. Uma declaração muito impactante, né? Por favor, canceladores, não tirem do contexto. Existe todo um contexto, né, em cima do que o Rony fazia na infância, lá na cidade dele, a mais de 100 quilômetros de Belém, no Pará, no meio do mato. O Rony e os demais jogadores do Palmeiras treinaram hoje aqui. Teve muita chuva na Zona Oeste. O Garrafa já entrou aqui do ladinho também, falando a respeito do São Paulo. O Palmeiras tem mais 3 jogos, já está classificado para quartas de final. É o líder geral do campeonato, deve ratificar essa liderança do grupo e também do geral para levar a vantagem de jogar em casa a fase de quartas, de semi, quiçá uma eventual decisão em 2 jogos, tudo no Allianz Parque. Os próximos 2 jogos serão no Allianz Parque, contra o Bragantino na quarta-feira, mais de 23 mil ingressos já vendidos. No domingo, o Palmeiras recebe a Ferroviária e fecha essa primeira fase fora de casa contra o Guarani. Palmeiras pode ter um novo volante, hein? Jogador jovem revelado pelo Vasco da Gama, Andrei Santos, 18 anos, campeão sul-americano com a seleção brasileira sub-20, capitão do time, titular do time, 6 gols marcados na competição. É jogador do Chelsea, que recentemente comprou esse menino, só que ele não conseguiu ainda o visto de trabalho, voltou para o Brasil e está negociando com o Palmeiras. O Vasco também tem interesse, mas tanto o Chelsea quanto o Andrei Santos preferem o Palmeiras, que vai disputar a Libertadores da América. Seria um empréstimo até o final do ano. Aguardemos, porque pode pintar novidade nas próximas horas. Beijo. Beijo, Silvestre. Muito obrigada. Esse moleque joga pra caramba. Nossa Senhora. Ele foi contratado pelo Chelsea, ele foi o melhor jogador da seleção sub-20 do Brasil, capitão do time. E aí o Chelsea foi... Só que agora, com o Brexit, na Europa você precisa... Na Premier League,
O Ministério do Trabalho, lá da Inglaterra, exige que ele tenha um mínimo de participação em jogos internacionais, seleções, etc. Então não conseguiu o visto de trabalho, ele não tem isso. Por que eles estão trazendo para o Palmeiras? O Palmeiras disputa a Libertadores, isso conta pontos. E com a obrigação, a única coisa que está pegando é que eles querem que ele dispute o Mundial Sub-20, porque aí ele vai ganhando pontuação para poder... Existe uma espécie de pontuação mínima para que o estrangeiro possa jogar lá agora. Ah, não sabia. E o Andrei vai pegar essa pontuação vindo aqui para o Palmeiras, mesmo que vá para o Mundial, mesmo que fique pouco tempo, baita jogador. Nossa Senhora, uma bela, ótima contratação de ocasião do Palmeiras, vai ficar pouco tempo. Não tem problema nenhum. Vale muito a pena. Mas joga muito. Joga muito. É jogador para chegar jogando ou para chegar jogando, mas eu acho que o Abel vai respeitar a hierarquia, vai botar o menino, o Zé Rafael que está jogando por ali. Mas ele vai acabar ganhando a posição. Ele é muito bom jogador, muito bom. Eu gosto muito do Gabriel Menino, vou dizer a verdade para você. Eu até estava falando para o Rony ontem, eu gosto do futebol do Gabriel Menino, mas prefiro ele jogando na lateral direita. Prefiro, né? É minha, vamos dizer assim, é minha preferência. Né? Ele jogando por ali. Mas ele jogando no meu canto também é muito bom. Mas o Andrei vai ficar pouco tempo, viu, Chico? É só para ele pegar o tempo necessário para dar o número de jogos, lá, o número de pontos, vamos dizer assim. Agora, para jogar o Jailson fez uma falta no Renato Augusto no Clássico, para ser expulso. Né? Aí deram uma tirada de pé para ele, né? Mas ele fez uma falta feia. O Jailson ainda não voltou bem da contusão. Ele ainda está em recuperação, sabe? Falta ritmo de jogo para ele. Então é muito cedo para você falar, ele não serve. Pode ser que ele sirva para o Palmeiras. É que o Andrei é outro nível de jogador. Ele é acima da média. Jovem vai ainda, ficar né? pouco tempo, mas vai ser útil e depois ele vai seguir cair. Dentro da normalidade, a gente nunca sabe. Estou falando o que mostra até hoje, né? Um jogador acima... Hora de falar das notícias que preferíamos não ter que dar. A gente começa com mais uma lesão do Neymar Júnior. Ontem, durante a partida entre PSG e Lille, pela 24ª rodada do Campeonato Francês, olha aí, ó, o Neymar sofreu uma entorse no tornozelo direito, o mesmo que ele machucou durante a Copa, vocês lembram? O camisa 10 da Seleção Brasileira saiu de campo chorando, porque aí quando sai de campo chorando é porque assim, já sentiu, né, que a coisa foi triste. Exames preliminares mostraram que não houve fratura e uma nova avaliação deve ser feita amanhã para estimar o tempo de recuperação dele, mas provavelmente ele fica fora do jogo de volta contra o Bayern de Munique pela Liga dos Campeões da Europa semana que vem. Vocês acham que o Neymar teria sido eleito o melhor jogador do mundo se não fossem as lesões? Eu acho que não. E vocês? É muito difícil fazer esse programa. Acho que ele está brigando com o Cristiano Ronaldo e com o Messi, aí fica difícil. Mas, infelizmente, desde que ele quebrou o pé, que o pé dele foi quebrado por um marginal lá no Campeonato Francês, ele nunca mais conseguiu ter a mesma sequência, ele vive se contundindo. Desde 2018, foi feita uma estatística, ele chegou a ficar um ano parado, somando tudo. Com essas condições, são condições terríveis. Essa coisa é porrada, é difícil para o cara. E o tornozelo, ele não recupera totalmente. Então, se o cara não jogar, As não tem três jeito. Copas que ele participou, ele teve lesão. Ele conviveu com Pois lesão. é, Lembra então, aqueles dos é Uniga? muito complicado isso. Então, é uma tristeza, porque o cara poderia ir mais longe do que foi, embora tenha ganhado tudo, seja um jogador espetacular, um dos maiores talentos da história do futebol brasileiro, mas ele tem que trabalhar. Você não consegue trabalhar, não consegue mostrar serviço. Uma pena, de novo, não dá nem para dizer que o jogador do Lille foi maldoso, nada. Mas vai perder a volta com o Bayern de Munique, vai perder a Champions League, porque não deve ganhar lá, né? Teve maldade no lance? Eu acho que teve. Eu acho que teve, sim. Acho que teve. O cara foi para parar a jogada e quebrar o Neymar. Chutou o tornozelo dele. Eu não vejo né? os caras fazendo isso no Messi nem no Cristiano Ronaldo. Então, não fazem. Não fazem. Não fazem porque o Cristiano Ronaldo, o Messi é muito hábil. Ele evita choque, né? Ele dribla antes do cara chegar. É muito rápido. E o Cristiano Ronaldo é muito forte, né? Então, o cara sabe que se bater no Cristiano Ronaldo vai levar de volta. Mas o Neymar não. O Neymar é aquele artista, né? Aquele artista da bola, vai só na bola e aí ele quebra a cara.
Bom, a gente fica aqui torcendo para que o Neymar se recupere o mais rápido possível. Agora, triste mesmo foi o que aconteceu em Itu, viu? O goleiro reserva do Ituano, Jean Caio, de apenas 21 anos de idade, foi encontrado morto em casa na noite de sábado. A causa da morte ainda não foi divulgada, mas a principal suspeita, gente, é de um mal súbito. O Jean Caio, ele estava no Clube do Interior Paulista desde 2021, teve passagem pelas categorias de base do São Paulo. Ficam aqui os nossos sentimentos aos familiares e aos amigos. Resultado da nossa enquete, já vamos para o final do programa? Como assim, já está acabando? É isso mesmo? O pessoal vai pular carnaval lá no clube? Vamos lá, qual o melhor jogador do Campeonato Paulista até o momento? O pessoal votou no site gazetesportiva.com e deu que é o Renato Augusto. Ai, nós. Nós ganhamos 38% dos votos. Pessoal, beijo pra vocês, brigadão, Flávio, valeu, Chico, voltamos amanhã com mais um Gazeta Esportiva ao vivo, fica agora com o Jornal da Gazeta.